Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Durante esta semana nós estamos falando sobre família. Primeiro nós falamos sobre pais e avós. Ontem nós falamos sobre pais e filhos. E hoje nós vamos falar sobre irmãos. Uma série de mensagens só sobre família. Avós e netos, pais e filhos, e hoje sobre irmãos. Existem 4 tipos de irmãos. Existem aqueles irmãos biológicos, né? Irmãos de sangue, como nós falamos. Irmão de sangue é algo normal que nós já conhecemos, né? Caim e Abel eram 2 irmãos. Jacó e Esaú eram 2 irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Existe aquele tipo de irmão que se chama meio-irmão. Como assim? Por exemplo, Jacó teve 12 filhos com 4 mulheres diferentes. 2 irmãs e 2 servas das irmãs, né? Ou seja, Jacó teve 12 filhos. Esses filhos que ele teve, com 4 mulheres, eles eram irmãos, mas era considerado meio-irmão, porque eram filhos do mesmo pai, mas só que eram mães diferentes. Aí chama-se meio-irmão, porque é o mesmo pai. O filho adotivo é aquele filho que muitas vezes o casal não pode ter, né, filhos e adota uma criança. É chamado de filho adotivo. Mas se esse casal já teve um filho e depois não pode ter mais e agora adota, então esse filho que ele adotou, esse casal adotou, é chamado de filho adotivo. E aquele jovem que já era filho do casal, filho biológico, ele vai chamar que ele é meu irmão adotivo, porque meu pai e minha mãe adotou. Então existe os irmãos biológicos, irmão de sangue, né? O meio-irmão, que é o mesmo pai, mas de mães diferentes. Existe o irmão adotivo, quando o casal não pode mais ter filhos e de repente adota uma criança. Então aquelas 2 crianças passam a ser irmãos adotivos. E tem o irmão em Cristo, que Paulo geralmente escreve, né, para as igrejas, para os irmãos, ou para algum pastor como Timóteo, né, Tito, e Paulo chama ele de irmão. Irmão em Cristo são aquelas pessoas que confessam Jesus Cristo como seu Salvador e eles passam a se chamarem de irmãos em Cristo. Quando nós temos um irmão adotivo, ou irmão biológico, ou meio-irmão, ou mesmo irmão de uma igreja, que é os irmãos em Cristo, nós devemos amá-los, todos eles, de igual modo. Não importa como é esse tipo de irmão, mas que nós possamos considerar como irmão mesmo, respeitar, amar e cuidar, porque irmão é irmão, seja ele adotivo, meio-irmão, ou irmão em Cristo, ou irmão do mesmo sangue. Todos são irmãos. Então hoje eu queria deixar esta mensagem para que você possa pensar bem que o seu irmão foi alguém que Deus colocou na sua vida. Seja irmão de sangue, seja irmão adotivo, seja meio-irmão ou irmão em Cristo. Melhor ainda, né? Quando é um irmão em Cristo, um irmão que confessa fé no mesmo Deus. Nós temos apenas um Deus, o Deus que é o Pai de Jesus Cristo. E Deus nos chama, todos nós que confessamos Jesus Cristo como nosso Salvador, Deus chama todos nós de filhos.
Então, se todos nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos em Cristo. Para ser chamado filho de Deus, é preciso confessar que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que o nosso Deus que está no céu é o nosso Pai. Para que Deus nos chame de filho, nós temos que considerar Ele como o nosso Pai e único, porque Jesus Cristo é o único que pode levar o homem a Deus. Então devemos crer em Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar o meu e o seu pecado. Por isso nós somos chamados de irmãos em Cristo, quando realmente confessamos que somente Jesus Cristo que pode nos salvar. Somente Jesus Cristo pode levar o homem a Deus. Por isso somos chamados de irmãos em Cristo. Que nós possamos amar, respeitar, considerar e cuidar dos nossos irmãos, seja ele adotivo, de sangue, né? Ou meio-irmão ou irmão em Cristo. Vamos respeitar todos eles como nosso irmão que Jesus, que Deus colocou em nossa vida. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos aprender que também existe amigos que são mais chegados do que irmãos. Que coisa maravilhosa, né? A gente ter um amigo que nós possamos realmente chamar de meu irmão, aquele que está comigo em todos os momentos da minha vida. Amanhã vamos falar sobre esse amigo que é mesmo que um irmão. Hoje falamos sobre os irmãos, né? Que nós possamos amar e respeitar e cuidar dos nossos irmãos. Até amanhã, se Deus quiser e Ele nos permitir, nós estaremos aqui mais uma vez. E o povo de Deus diz: amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.